Milhares de pessoas são vítimas de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 80 mil pessoas morrem por ano vítimas dessa doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, são 15 milhões de pessoas que morrem a cada ano vítimas do infarto. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Marconi Marques, que é cardiologista. Dr. Marconi, os números assustam e o pior de tudo isso é que a cada ano cresce mais, né? É verdade, Carlos. As doenças cardiovasculares, na realidade, são as doenças que mais matam no mundo. E o nosso país não fica atrás, embora no nosso país o que mais mata são as doenças cerebrovasculares. Mas você falou do infarto do miocárdio, e na realidade o infarto do miocárdio é uma ponta do problema. Lá na base nós temos os chamados fatores de risco. E é exatamente sobre esses fatores de risco que nós nos ocupamos no nosso dia a dia. A ansiedade pode ser um dos fatores, doutor? Exatamente. A ansiedade, ela está dentro daqueles 4 pilares básicos de fatores de risco, quais sejam o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo também. Então, sedentarismo, obesidade, o estresse e o tabagismo são os principais fatores de riscos que vai levar, no final, ao infarto do miocárdio, às doenças isquêmicas cerebrais e às doenças arteriais periféricas. O melhor caminho para sair dessa situação seria o exercício? Muito bem. Você abordou agora na parte dos cuidados que a pessoa deve ter. Então, o primeiro passo que cada pessoa deve fazer é procurar um profissional que ele vai orientar sobre todos os cuidados, que passam, evidentemente, pelo exercício. Passa também pela alimentação e pelo acompanhamento. Não é? Muitas vezes a pessoa tem uma hipertensão arterial e não sabe. E você falou sobre exercício, isso é muito interessante, porque se calcula que quase 70% das pessoas não fazem qualquer tipo de exercício. E é um fator de risco muito importante para as doenças cardiovasculares. Desconforto no tórax. O desconforto no tórax é uma coisa muito vaga, evidentemente, mas qualquer sintoma, um mal-estar, um desmaio, uma dor de cabeça, deve ser valorizado. Mas é muito importante que, mesmo que a pessoa não sinta nada, e é interessante se frisar que a maioria das doenças cardiovasculares elas não dão sintomas. Então, sempre procurar um profissional de saúde que ele estará habilitado para orientar e fazer os exames. Então, deve ser então uma rotina de cada pessoa, independente até de idade. E se os sintomas aparecerem como esse desconforto, então é mais um motivo para a pessoa se apressar e fazer o seu controle de rotina. Tosse frequentemente, secreções no pulmão e aquele barulho esquisito, aquele chiado no peito, também pode ser um fator? Exatamente. A tosse a gente pensa sempre num problema pulmonar, mas a tosse pode ser um sintoma de problema cardíaco. Então deve ser também valorizada. Vertigem. Vertigem, exatamente. As pessoas que têm pressão alta, elas podem apresentar também o sintoma de vertigem. Às vezes está relacionado a um problema lá do ouvido, do labirinto, mas muitas vezes é uma pressão elevada. Fadiga. A fadiga também corresponde a um sintoma do coração. Muitas vezes a pessoa tem um quadro já avançado de insuficiência cardíaca e ele sente exatamente essa fadiga, esse cansaço fácil, esse cansaço muscular. E isso pode ser um sintoma também que deve ser valorizado. A náusea e a falta de apetite, pode ser? A náusea, justamente, ela, como você falou da vertigem, ela pode estar relacionada a pessoa sentir um pouco de tontura e a falta de apetite também. Já pode ser um sinal de que existe alguma doença cardiovascular. Deve ser bem investigado. Dores em alguma parte do corpo que nunca foi sentido? Dor sempre é um sinal de alerta. E, por exemplo, se uma criança, um adolescente apresenta dores, por exemplo, articulares, isso pode ser uma doença muito importante, que é a mais frequente nessa faixa de idade, que é a febre reumática. Então, deve ser realmente valorizado. Pulsação rápida ou irregular? As pulsações, elas nos levam a pensar num problema, por exemplo, do ritmo do coração. Então, realmente, pulsação pode indicar que o coração esteja batendo numa cadência alterada, que nós chamamos de arritmia. Então, realmente, é um sintoma importante. Aproveitando, doutor, a arritmia, o que é que provoca a arritmia?
São múltiplas causas que levam à alteração do ritmo do coração. O coração ele tem geradores, que são o nó sinoatrial e o átrio ventricular, e quando o coração está em perfeitas condições, eles trabalham num sinergismo e o coração trabalha numa cadência normal, com uma frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. E muitas vezes o indivíduo desenvolve algumas doenças, como a aterosclerose, que é a doença que pode alterar também esse nó sinusal e o átrio ventricular e provocar alteração no ritmo cardíaco também. Suadouro, quem sua excessivamente, isso também sem ter motivo, pode ser também um sintoma do ataque? O suor pode ser o reflexo de uma sensação de calor corpóreo e pode estar relacionado com a pressão elevada. Então, pode ser alguma coisa que a pessoa passa desapercebido, pode achar que é o clima, mas pode ser um sintoma de pressão elevada. Inchaço, problemas no coração, pode causar retenção de líquido? Exatamente. A retenção de líquido é uma das alterações que se observa muitas vezes quando o indivíduo já tem um quadro de cardiopatia avançada, um quadro, por exemplo, de insuficiência cardíaca. Então, quando o lado direito do coração ele está funcionando mal, então o organismo começa a reter líquido. Por isso que no tratamento, por exemplo, da insuficiência cardíaca, uma das primeiras coisas é se fazer a restrição ou mesmo a abolição do uso do sal. A última pergunta, fraqueza. Exatamente. A astenia também corresponde a um sintoma que parece ser simples, uma coisa assim que não pode ser muitas vezes valorizado pelas pessoas, mas a astenia também é um sintoma de existir um problema cardíaco também, como a insuficiência cardíaca, por exemplo, ou mesmo a coronariopatia. O coração não está funcionando bem e a pessoa sente essa sensação de astenia. Então, Marconi, para a gente finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa para quem está tendo esses tipos de problemas que eu falei agora, que não faz nenhuma atividade física, que come de tudo, principalmente quem é diabético? Qual é a mensagem que o senhor deixa? Porque o coração é amigo do peito, o senhor também é amigo do coração e amigo daqueles que lhe procuram, porque só sabe a importância de um médico, né, de um profissional da medicina, quando se tem um problema dessa natureza, procura o senhor e, com certeza, com a ajuda de Deus e o senhor, felizmente, ele vai ter melhoria, né? Eu quero dizer o seguinte, que eu quero parabenizar todos que trabalham, todos que são envolvidos com a mídia, que têm uma importante missão de educar as pessoas, alertar para a necessidade de se cuidarem. Então, o cuidado que tem que se ter também é com os modismos, não é, com a automedicação, e a pessoa sempre se lembrar que existem profissionais de saúde, existem cardiologistas, né, e a pessoa pode procurá-los e fazer isso sem esperar pelos sintomas, e fazer isso de uma forma preventiva, para cuidar bem do seu coração. Ok, portanto, conversamos aqui com o Dr. Marconi Marques, né, que nos recebeu muito bem, a gente sempre tem o prazer de conversar com ele, porque ele traz informações e orientações importantes para você que tem algum problema no coração. Não se desespere, procure o cardiologista, ele vai cuidar de você direitinho e você vai seguir toda a orientação dele para que tenha boa saúde. O cantor Milton Nascimento, ele gravou uma música que fala do coração. Meu amigo, o coração é amigo do peito. Cuide dele para que você possa viver melhor.